Glória a Jesus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Quantos encontraram? Amém? Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o apóstolo Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Amém? Glória a Jesus. Tomeis os assentos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é de suprema importância nós iniciarmos essa fala dando uma alusão, dando uma referência sobre essa palavra que o apóstolo Paulo ele cita em 1 Tessalonicenses 4,17. Ele diz: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, em Tessalônica, quando se falava de arrebatamento da igreja, os irmãos ficavam com remorso, com tristeza em relação àqueles que haviam já morrido, Então, com essa preocupação, os irmãos ali demonstravam uma falta de conhecimento na grandiosidade do plano de Deus acerca do arrebatamento, O arrebatamento da igreja, irmãos, é um fato que para nós aqui, a gente até entende na fé. Vai ter o arrebatamento, a gente dá glória a Deus e a gente crê. Então, na crença, facilita um bocado. Porque você pensa pouco e através da fé você entra no plano sem pensar muito. Mas quando você vai analisar detalhadamente cada ponto sobre o tema arrebatamento, você fica assim pensando: rapaz, será mesmo que vai acontecer isso aí? Porque é tanto desdobramento. O apóstolo Paulo ele diz que os mortos em Cristo, eles hão de ressuscitar primeiro. Agora você imagina, irmão, aquelas pessoas que foram cremadas, É o que a gente vai abordar aqui hoje. Então, assim, os irmãos em Tessalônica ficou duvidoso. Os irmãos ficaram pensando: e na minha mãe, e no meu irmão, e no meu pai, e no meu tio que morreu? Será que a gente ou eles vão alcançar o arrebatamento? Então morreu, acabou. O que é que está acontecendo, Paulo? Me explica aí. Aí Paulo diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca desse tema, acerca desse ponto. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque Deus me iluminou para que eu colocasse aqui nesse mês de fevereiro esse tema. Porque a minha intenção também é que nós também não sejamos ignorantes. Nós precisamos estar informados, bem informados acerca desse tema também, quando se fala de arrebatamento. Então os irmãos estavam ali com sentimento, com remorso, E outra, irmãos, tinha outros crentes que quando ouviram falar do tema também, sobre arrebatamento, enquanto uns estavam preocupados com os mortos, que já haviam ali morrido, outros estavam vendendo tudo, outros já não queriam mais trabalhar, outros já não queriam mais, sabe, irmão? Se envolver com escola, sei lá, sabe? Por quê? Porque eles estavam esperando o arrebatamento. E Paulo viveu nessa dinâmica entre os irmãos. Enquanto Paulo estava preocupado com aqueles que estavam entendendo errado acerca daqueles que haviam morrido em Cristo, Paulo agora estava se preocupando também com aquela classe de crentes que estava ficando, irmão, preguiçosos,
né? Vamos até usar essa expressão, talvez soe um pouco pesada, estava ficando até vagabundos. Não queria mais trabalhar, não queria mais ter compromisso com nada, porque não vai ter um arrebatamento. Eu estou esperando Jesus. Então, Paulo entrou com esse tema. Paulo precisou esclarecer esse detalhe. E esse esclarecimento foi tão glorioso que atravessou gerações. E hoje nós estamos aqui se nutrindo com o mesmo ensino que o apóstolo ensinou a eles. Glória a Deus. Um dos temas importantes quando se fala de arrebatamento é ignorância. Né? Ignorância, irmãos, no latim, essa palavra ignorância, né? Ela é pronunciada ignorantia. O que significa ignorância? Né? O que significa ignorância no português? Falta de ciência ou saber. É uma falta de conhecimento. Às vezes nós temos aquela tendência de interpretar ignorância pela brutalidade da pessoa, de a pessoa ser bruto, ser grosseiro e tal. Mas, na verdade, a palavra ignorância, ela significa não ter o conhecimento. Né? Então, Paulo está dizendo, irmãos, acerca do arrebatamento, acerca da ressurreição dos mortos, eu não quero que vocês se comportem como aqueles que não têm o conhecimento. Vocês precisam ter o conhecimento acerca do arrebatamento e principalmente da ressurreição dos mortos. Então, a falta do conhecimento, ele gera, irmão, perturbações. A falta do conhecimento, ele gera insegurança. A falta do conhecimento gera no crente distração. Tem crentes distraídos. Por quê? Por não conhecer muitas coisas acerca do arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter o conhecimento. Os irmãos sabem, né, que pela misericórdia de Deus, vocês têm um pastor que escreveu um livro, e o tema desse livro é o conhecimento te faz crescer. Então, essa é a prova que eu vos trago nessa noite, de que quando o tema é conhecimento, né? Eu, graças a Deus, tenho uma experiência muito boa do quanto é importante ter um conhecimento. O quanto é importante ter o conhecimento. Louvado seja Deus. Então, Paulo está dizendo, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes. Jovens, crianças, senhoras, senhores, obreiros, todos nós aqui, você que me assiste, né? Eu não quero que vocês sejam ignorantes. E para que a ignorância, porque a ignorância, irmão, também ela é representada pela escuridão. Né? A ignorância é aquela parte na mente que não foi iluminada pelo conhecimento. Enquanto a luz não clareia, é tipo aqui onde nós estamos, se desligarmos tudo, fica escuro. E iremos ter dificuldade até de caminhar. Por quê? Porque teve a escuridão. E na escuridão nós somos inseguros aonde nós iremos. Porque você não está vendo aonde você está. Mas quando você liga a energia, né, liga as energias que ela alimenta a lâmpada, que gera o foco de luz, aí você pode correr, pode andar, porque você está iluminado. Então, o conhecimento é a iluminação. Eu quero que a igreja esteja iluminada sobre esse ponto. Então, vamos aqui dissipar a treva, a escuridão, quando o tema é arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Quem está aqui nessa noite crê que seremos arrebatados? Amém ou amém? Glória a Deus. Você também que me assiste aí, eu creio, né? E nós acreditamos que acontecerá o arrebatamento. Então, irmãos, quando o tema arrebatamento envolve esse ponto aqui que eu citei, ignorância, uma das coisas que nós não podemos, preste bastante atenção, meus queridos, uma das coisas que nós não podemos é discutir arrebatamento com aqueles
que não querem o conhecimento. Tem aqueles que não têm o conhecimento e tem aqueles que não querem o conhecimento, né? Então, meus queridos irmãos, a esses que não querem atingir o conhecimento, evoluir no conhecimento, ampliar o conhecimento acerca do arrebatamento, a igreja não pode ficar forçando a barra. Você não pode estar discutindo com esses certos tipos de pessoa acerca desse ponto que é difícil de explicar. Arrebatamento não é um assunto fácil de explicar. E principalmente a pessoa que não quer o conhecimento. Aos que querem o conhecimento já é difícil. Imagine os que não querem, né? Então os irmãos vão ver que nós não podemos, 2 Timóteo 2,23, quem achar aí, por favor, o leia, 2 Timóteo 2,23, é a base que eu usarei aqui nessa noite, para deixar claro aos irmãos, que nós não podemos perder tempo com esses certos tipos de pessoa que fica, irmão, somente atrapalhando o tema, né, chamado arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, quem achou aí 2 Timóteo 2,23? E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que procura contenda. Né? Louvado seja Deus. Aí está, né? Alguém passa o microfone aí, por favor. Aí está, irmão, 2 Timóteo 2,23. Paulo orientando a Timóteo para rejeitar as questões loucas. Não vai trazer edificação. Então nós estamos aí vendo muitas pessoas querendo discutir, querendo debater acerca do tema chamado arrebatamento, mas são pessoas que não querem o conhecimento. Só está fazendo atrapalhar e só está fazendo, né, perturbando a ordem teológica no meio dos crentes. Então o apóstolo Paulo diz a esses irmãos, evita, não fique debatendo com essas pessoas, porque essas pessoas apenas só traz problema quando se fala em edificação da igreja, né? Louvado seja Deus. Então, Provérbios 23, 9. Provérbios 23, 9. Glória a Deus. Provérbios 23, 9. Os contradizentes, eles têm um problema, irmãos. Quando você insiste em transmitir o conhecimento àqueles que não querem evolução, só haverá problemas. Por quê? Talvez você fale assim, pastor, eu não posso discutir o tema com as pessoas, então as pessoas não vão saber, eu preciso levar informação. Mas existe aqueles que não aceitam a informação e existe aqueles que querem a informação. Aqueles que estão carentes pela informação, a esses eu aconselho de você ir lá explicar sobre o tema. Mas aqueles que só estão trazendo problema teológico, nem converse sobre o tema. Ou me explica aí tal versículo e é uma pessoa problemática, irmão, evite, né? Dá aquela palavra simples, né? Não deixa batido, mas não vá muito avante porque é só problema. Provérbio 23, 9. Não fale aos ouvidos do povo, porque despreza o entendimento das tuas palavras. Os irmãos estão ouvindo? Amém ou amém? Glória a Deus. Então, não é vantagem discutir com o tolo. E por que, pastor?
Mateus 7,6, já deixa aí reservada essa fala, Mateus 7, versículo 6, né? Porque os contradizentes torcerão a sua fala. Tudo aquilo que você tentar explicar, o contradizente, meus irmãos, eles só tendem a torcer o que você falou. E aí, às vezes, seu nome vai estar na boca de outras pessoas e você não vai gostar do comentário. Por quê? Porque os contradizentes, eles têm a mente perturbada. Só entende tudo errado. Você fala A, só entende B. Você explica B, só entende A. E aí essas mesmas pessoas saem espalhando. Ah, o pastor Isaac está ali ensinando, ali é heresia, discorda, é mentira. Mas quando você vai ver, o pastor Isaac não falou nada disso que a pessoa está espalhando. Na verdade, são pessoas, né, que desarmonizam a ordem teológica acerca do tema. Então, a ponto, quando o assunto é arrebatamento, o apóstolo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Amém, irmãos? Então, não fiquem debatendo com contradizentes e não fiquem debatendo com aqueles que não querem o conhecimento. Mateus 7,6. Não ameis as coisas santas aos cães, nem limites aos corpos as vossas pedras, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos despedace. Os irmãos entenderam? Então não pegue o que é precioso. Olha o que o Senhor Jesus orienta. Não pegue a informação ao que é precioso. Aí ele coloca dois exemplos aqui. Nem aos cães e nem aos porcos. Você não pode dar o precioso. Tem pessoas, irmãos, que carregam essa natureza. Você tenta explicar e cada uma da sua fala só gera problema. Eu mesmo sou assim. A pessoa vem cheia de dúvida e quando encosta, eu tento explicar uma vez, duas, no mínimo três. Se eu perceber que a pessoa não está evoluindo com aquela explicação, eu não insisto não. Por quê? Porque é problema para mim. Vai dar problema para mim. Porque aquela mesma pessoa vai sair espalhando o que eu não falei. E isso é perigoso. Amém, irmãos? Glória a Deus nas alturas. Talvez essa minha fala não sirva de muita importância aos irmãos que me ouvem, porque talvez os irmãos não recebem muita pergunta, às vezes os irmãos não se envolvem em debate, às vezes não tem crente que fica ali perguntando muitas coisas, às vezes isso que eu estou falando aqui, os irmãos não convivem com isso. Então essa minha fala pode surgir como algo não tão importante, mas eu quero dar munição aos irmãos para que, se por acaso algum dia os irmãos passar por essas experiências, os irmãos já estão blindados nesse ponto. Amém, irmão? Talvez os irmãos não estejam vivendo esse momento da minha fala aqui, de debate, de discussão, de dúvida, de alguém usar o seu nome e dizer o que você não falou, né? Talvez isso aqui agora não sirva de tanta importância, mas os irmãos já estão blindados. Os irmãos já estão vacinados sobre esse ponto, em nome do Senhor Jesus. Então, né? Louvado seja Deus. E por que esse tema ele é tão dificultoso para se compreender? Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses 4,16, o apóstolo Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Quando o tema arrebatamento envolve esse ponto,
Eita, que os contradizentes se manifestam. Por quê? Porque Paulo ele se ousa a afirmar que os mortos hão de ressuscitar primeiro, antes da igreja ser arrebatada. Qual o fenômeno que vai acontecer, igreja? Os mortos vão ressuscitar primeiro, né? A morte dos carnais, louvado seja Deus. A mente dos carnais jamais entenderão esse ponto. Você já imaginou, irmão, o que é? Isso é coisa de crente, irmão. Crente é que acredita nessas coisas. Glória a Deus nas alturas. A pessoa morreu e foi cremada. Pegou os restos mortais da pessoa e jogou no mar. O apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas vão voltar a viver. Você já imaginou o que é o morto que foi, na verdade, finalizado seus restos mortais dessa forma, voltar a viver? Só crente que crê nessas coisas, irmão. Então a mente do carnal está longe de entender isso. O carnal, ele jamais absorve esse detalhe. Ele diz que é mentira, ele diz que é coisa de lenda, ele fala tanta coisa, menos acreditar nesse fenômeno. Louvado seja Deus, né? Provérbio 18:2. Provérbio 18:2. Lê esse versículo aí, por favor. A mente dos carnais jamais alcançarão tal compreensão. Então você não fique, irmão, forçando para que os carnais entendam esse ponto. Porque a pessoa é carnal. A pessoa não vai conseguir compreender esse fenômeno. O morto voltar a viver. O morto, depois de muitos anos, os restos mortais talvez já sumiu. Foi cremado, lançou no mar, né? O que tem a mente carnal, ele não vai absorver isso aí. Então não insista em explicar para o carnal esse ponto, porque ele não vai entender. Provérbio 18:2. Não tomam prazer todo na inteligência, senão em que se descobre o seu coração. Entendeu, irmão? Então, na mente do tolo, ele só tem prazer na tolice. Ele não quer o conhecimento. Então você não pode ficar insistindo ainda mais sobre esse ponto. Tão difícil de se explicar. Como é que uma pessoa que foi cremada vai voltar a viver? Né? Imagina, irmão, o farelo da pessoa já sumiu, a carne já voltou, virou água. O solo já engoliu, já bebeu aquele corpo que derreteu. Pegaram o resto mortais que é os ossos, cremou, fez poeira e jogou no mar. A Bíblia agora está dizendo que ele vai voltar a viver, ele vai ressuscitar primeiro. E outra, em um abrir e fechar dos olhos. É coisa de crente ou não é? É coisa de crente ou não é? É bom nós iniciarmos esse ano aqui, 2024, esse mês de fevereiro, ouvindo isso? É bom ou não é bom? Muitos crentes estão perdendo essa esperança, mas eu estou sendo usado por Deus para dizer: iremos ser arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, a igreja vai sumir da face da terra. Glória a Deus. Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor, Ele garante. O Senhor, Ele garante. Isso não é ideia de fanáticos crentes, não. Deus dá esta garantia. Evangelho de João, no capítulo 11,
o versículo 25 e 26. Evangelho de João, glória a Deus, capítulo 11, versículo 25 e 26. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele dá uma palavra muito forte sobre esse tema. E essa palavra, ele dá garantia de que isso que eu estou falando é verdade e que vai acontecer. Igreja, não se distraia, não perca o foco, não desanime, não esfrie. O que é que vocês estão ouvindo? Não esfrie. Por quê? Porque Jesus, ele falou e ele garante, ele vai cumprir o que ele prometeu. Amém? João 11 e 26. Disse Deus, eu dou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo diz. Amém? Apocalipse 20, versículo 13. Olha, irmão. Olha o que Apocalipse 20, versículo 13, vai assegurar para nós, igreja do Senhor Jesus. Os irmãos podem ver que esse tema arrebatamento está sendo até tema de carnaval. Deus mexeu no próprio ímpio para despertar esse tema no meio do carnaval. Os próprios ímpios, as pessoas estão lá agitadas, curtindo o carnaval, mas essa voz está ecoando nos ouvidos deles. Qual voz? O arrebatamento. Veja se não é Deus, irmão. Veja se a igreja, Assembleia de Deus, Madureira, Reunida de Feira de Santana, não está tendo o privilégio de ser nutrida nessa última hora da igreja sobre esse tema. O tema é o que, meu irmão? O tema é o que, meu irmão? O tema, jovens, é o que? Arrebatamento. Glória a Deus. Pode ler, por favor? 23. E o mar deu os mortos, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. Olha, os irmãos estão vendo como é que o fenômeno vai acontecer? Aqui agora é uma ressurreição do julgamento. Eu estou trazendo esse texto para os irmãos verem que Deus há de ressuscitar, para provar que haverá ressurreição. Porém, aqui uns vai ser para a condenação e outros vai ser para a salvação. Mas vai ser ressuscitado ou não? O fenômeno da ressurreição aqui acontece ou não acontece? Acontece. Imagina, irmão, o mar deu os seus mortos que nele havia. Imagina pessoas que foram lançadas em alto mar. Tubarão comeu e não existe nem mais osso, nem mais carne, nem mais nada. O tubarão que comeu já jogou fora e o tubarão que comeu já também não existe. O texto bíblico está dizendo que o mar vai devolver aquela pessoa de novo. Que coisa, né, irmão? O mar vai fazer aquela pessoa voltar à existência novamente. Você crê nisso, igreja? Você tem fé nisso? Pastor, eu não entendo muito sobre isso não, mas eu tenho ainda uma perguntinha que é uma luz lá no fundo do túnel chamada esperança. Mesmo sem entender, você crê? Creio é o suficiente. Não precisa você procurar entender muita coisa, não. É apenas você crer.
E no ato da crença, esses mistérios, ele é revelado dentro de você, gerando a certeza e a convicção de que aquilo que ele prometeu vai se cumprir. Glória a Deus nas alturas. Os corpos, irmão, vão ressuscitar para quê? Para receber a incorruptibilidade, né? Os corpos ressuscitarão para receber a incorruptibilidade. O que é isso? É ser incorruptível. Porque existe a palavra corruptível, que é aquilo que perece, que fica corrupto, né? E a incorruptibilidade é aquilo que não se corrompe. É aquilo que vai ficar perfeito eternamente. Então, o nosso corpo, ele está suscetível a ficar doente, né, irmão? A se ferir, a contrair problemas. Aí, a Bíblia vai dizer que para nós morarmos com Deus, nós precisaremos de um corpo incorruptível, um corpo que não aprudece, um corpo que não se fere, um corpo que não contrai doença. Nós receberemos um corpo desse. Amém ou amém? Glória a Deus, você vai ter esse corpo, né? Esse corpo que não recebe esses desejos que mora dentro de nós, que tenta fazer de nós escravo dele, que tenta fazer de nós, né, irmão, pessoas que desagradam a Deus. Esses desejos que tenta fazer de nós, né, pessoas ruins, pessoas más, pessoas mal compreendidas. No arrebatamento, nosso corpo não terá mais esses desejos. Seremos livres dessa natureza. Ou a natureza ruim que tenta nos escravizar, né? A natureza ruim que tenta nos prender a essas coisas. Às vezes a gente nem quer, mas o corpo está pedindo. O arrebatamento nos promete que nós receberemos um corpo diferente, um corpo blindado, um corpo que essas emoções e esses desejos não vai ter acesso. Nós não teremos acesso. Aleluia! Esse sentimento não vai ter acesso ao nosso pensamento e ao nosso coração. É por isso que eu digo nessa noite, vamos se manter firme, igreja. Vamos se manter firme para nós termos, aleluia, o privilégio de receber esse corpo. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 51 ao 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54. Esses versículos são os versículos que nos dá, né, prova, convicção, certeza dessa promessa. Amém? Se achou, pode ler. 15, 51 ao 54. Eis aqui, vos digo um mistério na verdade, nem todos dormiremos, porque todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar os olhos, ao som da última bandeira, porque a trombeta soará, e nós seremos transformados, porque compreendemos o corpo se referência de incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se referência de imortalidade. E que um corpo corrompido se referência da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestir, mortal se revestir de imortalidade, então oferecerá a palavra que está escrita, tragará coisa morte na vitória. Amém?
Então é necessário que esse corpo mortal, é necessário que esse corpo limitado se revista de que, igreja? Incorruptibilidade. Glória a Deus. Quando nós recebemos esse corpo, irmãos, que glória. Aleluia. A igreja sofre, né? Volta e meia manda uma mensagem, comunica, pastor, eu não pude ir para o culto hoje porque, né? Está na enfermidade, pastor, estou sentindo tal coisa, pastor. Quando nós alcançarmos o arrebatamento da igreja, isso acabará. Porque o nosso corpo não sofrerá mais esses danos. Nosso corpo será eterno. Aleluia, glória a Deus. Esse corpo glorioso, uma das coisas que esse corpo vai ter capacidade, igreja do Senhor Jesus, é de vencer a gravidade. Os irmãos já ouviram falar de gravidade? Tem um louvor que diz, né? A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir aos céus, né? Porque a lei da gravidade não vai impedir. A lei da gravidade foi descoberta através de Isaac Newton. Ele diz, irmão, que a lei da gravidade é uma força que a tudo puxa para baixo. É por isso que nós somos colados na terra. Nós não conseguimos voar, porque existe uma força que puxa nós para baixo. Só que quando nós recebemos esse corpo glorioso, essa força que nos puxa para baixo não vai ter mais condições de nos segurar nessa terra. Nós poderemos flutuar. Nós poderemos, aleluia, ir à eternidade na habitação dos anjos, na habitação do Todo-Poderoso. Então, através desse corpo novo, desse corpo incorruptível, a primeira coisa que nós venceremos é o quê? A gravidade. Essa força, essa energia que nos segura para baixo. Nós, aleluia, já não iremos estar mais presos nela, através desse novo corpo que receberemos. Tanto aqueles que ressuscitou, como nós que estivermos vivos. Vai acontecer esse fenômeno, meu irmão. Deus vai ressuscitar. Isso é no abrir e fechar o olho. No piscar assim, ó, pum, o morto ressuscita, recebe um corpo glorioso, nós vivos seremos transformados e todos nós juntos subiremos para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, esse corpo, ele também terá a capacidade de atravessar a Via Láctea. Os irmãos sabiam que existe, né? É tipo uma espiral no espaço aí, que nos arranca do espaço-tempo. Aqui na Terra nós somos presos ao tempo, ao espaço. Os cientistas, irmãos, estão gastando bilhões de dinheiro para conseguir descobrir como atravessar o espaço-tempo. Porque no tempo, ninguém consegue voltar ao passado. Não é assim? Ninguém consegue no tempo consertar o que já aconteceu. Consegue? Ninguém consegue. Os cientistas estão gastando bilhões para tentar fazer isso. Através das teorias, né, de Isaac Newton, Albert Einstein, né, Isaac Asimov, enfim, vários cientistas aí se levantaram, e eles, o próprio Tesla, né, vários outros cientistas aqui, né, trouxeram essas teorias, aí eles estão pegando essas teorias, tentando ampliar para descobrir esse detalhe.
Só que com o novo corpo que a igreja receber, a igreja vai fazer isso, irmão, facilmente. Nós atravessaremos o espaço-tempo e atravessaremos a Via Láctea. Aleluia! Que nos possibilitará o acesso à eternidade. Oh, glória! Nós não seremos mais mortais. Nós não estaremos mais presos no espaço-tempo quando recebermos esse corpo glorioso. Aleluia! Enquanto aqui na terra a gente fica doente, né, irmão? Essas doenças vêm assolar nós, a gente tem esses problemas de saúde, mas depois do arrebatamento, tudo isso acaba. Oh, glória! E através desse corpo, irmão, nós também poderemos viver para sempre com o Senhor. É para isso que receberemos esse corpo. Para podermos viver para sempre com o Senhor. Aí talvez você ou alguém diga assim, esse é o ponto mais fácil, pastor. Esse é o ponto mais fácil. Mas, deixa eu só te explicar um detalhe e finalizarei aqui a minha fala. Por que nós precisaremos de receber um corpo incorruptível só para morar com Deus? Por quê? Por que a gente não vai morar com Deus com esse corpo aqui? Sabe por quê, irmão? Uma das coisas, primeiro, Deus é um fogo que consome. Você consegue ficar muito perto do fogo? Você se aproxima até certo ponto, né? Se você se aproximar demais, queima. Essa matéria que a gente tem, ela não suporta muito ou não suporta totalmente a quentura do fogo. Então, para morar com Deus, esse corpo aqui não presta. É necessário que esse corpo se revista de imortalidade, se revista de uma matéria que suporte o fogo. Aí, com esse tipo de corpo, nós podemos morar com Deus. Com esse corpo a gente não consegue. Se lembra que Isaías, no capítulo 6 do seu livro, né, livro do profeta Isaías, quando ele tem a visão de Deus, o que é que ele diz? Vixe, já foi, estou perecendo. Por quê? Porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Eu vou morrer, porque eu estou vendo Deus. Aí, os irmãos podem ver que quem está próximo de Deus é o quê? Oi? Os seres que têm asas e que ardem em chamas de fogo. Quem se aproxima de Deus pega fogo. Aleluia! Nós aqui na terra, com esse corpo corruptível, a gente aqui na terra, Deus apenas só manifesta, irmão, um pouco da sua presença. A gente fala em língua, a gente pula, a gente se arrepia, a gente rodopia, a gente quer dar terra, a gente quer rodar, a gente não suporta. E imagine estar perto do Todo-Poderoso. Né? Se aqui agora, eu vou usar esse termo de linguagem, se aqui agora Deus resolver só passar com uma poeirinha da sua presença, a gente não suporta. Até a cadeira derrete. Sabe, não é igual aquele vaso de quimoa que começa a derreter e pingar. É nós. Nosso corpo não suporta o poder da presença do Deus Todo-Poderoso. Se lembra do livro do Êxodo? Que Deus falou assim, ó, Moisés, você vai subir no monte e diga ao povo para nem tocar no monte, porque eu vou descer sobre o monte e vou conversar com você aonde? No monte. Moisés vai e diz, ó pessoal, nem encoste,
no monte. Por que, Moisés? Porque Deus vai estar lá no topo, lá em cima dele. A presença de Deus é tão espantosa que você não pode nem no monte tocar. Moisés subiu, e quando Deus desce no monte, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, você vai ter que descer de novo e reforçar o aviso. Diga o povo que não é para tocar no monte. Aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando Deus desce no monte, começa o relâmpago, o trovão, o monte começa a tremer, raio desce, trovoada desce, e fica aquele, sabe? O povo que estava abaixo do monte começou a gritar: Moisés, Moisés, não deixa Deus mais falar com a gente, não. Que Deus fale com tu e tu fale com a gente. Mas não deixa Deus falar com a gente, não, porque senão a gente vai morrer. Ou seja, com esse corpo que a gente está aqui agora, nós não suportamos a real presença de Deus. O que a gente apenas sente aqui, irmão, é só uma frepinha, uma fagulha de sua presença, para nos manter firme, para nos manter quente, para nos manter aceso. Mas haverá um dia que nós receberemos um corpo capaz de morar, não só de sentir, mas de morar, de estar perto dele, de se aproximar dele, de estar com ele para sempre. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, igreja! Deus abençoe a igreja. Na próxima terça-feira estaremos aqui dando continuidade a esse tema sobre o arrebatamento, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.